Olá, eu sou o professor Maurício e hoje a gente vai estar trabalhando aqui um pouco com a plataforma do FET Colorado, que é basicamente uma plataforma de simulações interativas. Ou seja, a gente vai realizar alguns experimentos virtuais aqui, onde a gente consegue às vezes visualizar coisas que nós não vemos normalmente, certo? Como elétrons, por exemplo, ou partículas. Então, aqui no FET Colorado, vai ter simulações de diversas áreas do conhecimento. Tem física, química, matemática, biologia, mas a gente vai estar trabalhando aqui com o mais interessante que tem, né? Que é claramente a física. Então, abrindo aqui a parte da física, ela tem diversos experimentos que a gente pode estar trabalhando de forma a visualizar e entender um pouco melhor do que nós estudamos em sala de aula, né? Especificamente hoje, a gente vai estar trabalhando no tema de ondas. Então, vou deixar apenas ondas abertas aqui. E eu tenho duas opções aqui. Ou eu trabalho com um simulador de ondas numa corda, né, que seriam ondas unidimensionais, ou eu tenho outras opções aqui que seriam ondas em outros sistemas, né? Aqui nesse caso teria ondas na água, ondas no ar, que são ondas sonoras, tem a própria luz, mas hoje vamos estar trabalhando aqui com a onda unidimensional. Então, abrindo o simulador aqui de onda em uma corda, nós chegamos nessa página e dela a gente clica de novo aqui e aí sim abre o simulador de vez. Então, esse daqui vai ser a página que a gente vai estar trabalhando com as nossas ondas na nossa corda, né? Então, brevemente falando, né, o que vai ser uma onda? Vai ser basicamente uma perturbação que a gente consegue realizar aqui na nossa corda. No caso, a gente pode simplesmente dar um pulso, a gente consegue pôr algo para oscilar e ficar assim para sempre, ou pode ser até algo manual, com você mesmo mexendo aqui nesse simulador, né? Então, para lembrarmos um pouco mais do que são as ondas, né, o que vai ser trabalhado nela, é sempre bom a gente primeiro pensar no que faz essa onda. Então a onda ela vai ser basicamente uma perturbação, certo? No caso da onda numa corda, ela vai ser a perturbação aqui na nossa corda, o ato de subir e descer a corda. E ela vai se propagando aqui pela corda. Então nós dissemos que a onda ela é basicamente uma energia que se propaga por um meio. No caso da corda, a energia é justamente a energia que nós gastamos para levantar a corda e descer ela. Então, essa energia de subir e descer a corda que vai ser uma onda. E o que é importante lembrar, saber nisso daí, né? Primeiramente, a amplitude. Então, vou deixar aqui oscilando e daí a gente vai estar trabalhando com elas. Então, primeiramente, o que vai ser a amplitude de uma onda, né? Conforme eu diminuo a amplitude, ela vai subir e descer menos. Se eu aumento essa amplitude, ela sobe mais e desce mais. Ou seja, a amplitude ela vai estar bem relacionada com a energia que está sendo propagada aqui nessa onda, visto que quanto mais alto eu levanto essa corda para realizar essa propagação, mais energia eu estou gastando. Agora, falando um pouco de frequência. O que vai ser a frequência na onda? Se eu aumentar aqui, a gente vê que ela vai um pouco mais rápido, certo? Então, a frequência vai ser basicamente o período, a velocidade, o tempo que ela vai gastar para realizar uma oscilação completa. Vendo nesse caso do oscilador, uma oscilação completa vai ser o movimento dele dar uma volta inteira ou subir, descer e voltar ao ponto inicial. Então isso vai ser a frequência da nossa onda.
conforme a gente aumenta essa frequência, isso acontece um pouco mais rápido, certo? Se eu diminuo, vai um pouco mais devagar. Então, a frequência ela vai estar relacionada com a propagação da onda, a velocidade de propagação dela. E já que a gente já falou um pouco sobre energia, nada no mundo é perfeito, certo? Então, aqui existem vários meios onde a energia ela vai acabar se perdendo. Por exemplo, o atrito. No caso, daqui a gente está trabalhando como se não houvesse perda de energia, só que trazendo um pouco mais para o mundo real, existe sim a perda. E conforme essa perda de energia acontece, o que a gente consegue visualizar aqui? Diminuir um pouco a frequência. A amplitude dela, ela vai tendo uma certa diminuída, certo? Então aqui ela ainda vai com amplitude normal e conforme vai passando, ela vai diminuindo essa amplitude, que é justamente o que está relacionado com a energia, certo? É a própria amplitude. Então, trabalhando aqui um pouco com o nosso simulador e ver o que a gente consegue estudar com ele, né? Eu vou deixar como se fosse um sistema ideal, ou seja, sem perda de energia. E aqui a gente vai trabalhar, então, algumas coisas nele. A gente consegue estar mexendo aqui nele algumas coisas, certo? Então, a gente consegue deixar essa extremidade fixa, a gente consegue deixar ela solta, então ela tem a liberdade de subir e descer, e a gente pode deixar como se não tivesse um fim. Então essa onda iria até o infinito. Então, primeiro trabalhando com ela, com a nossa extremidade fixa. Se eu soltar um pulso aqui nessa onda, o que vai acontecer? Ele vai se propagar, vai chegar aqui nessa extremidade que está fixa, e ele vai voltar. Só que repare que ele está voltando por baixo. E o porquê que isso acontece? É por conta da terceira lei de Newton, ação e reação. Onde aqui a nossa onda ela vem subindo, só que essa extremidade ela está fixa, certo? Ela não sobe. Então a força que ela faz para jogar para cima, ela é jogada para baixo. Então, sempre que a gente trabalha com uma corda, com a extremidade fixa, quando a nossa propagação da onda chega na extremidade, ela vem por um lado e volta por outro. Então, ela vem por cima e volta por baixo. Mas e se essa extremidade ela fosse solta? O que acarretaria? Com a extremidade solta, nesse caso, essa lateral está solta e aqui é como se estivesse fixo, né? Então ela vem, como aqui ela está solta, ela pode subir. Já que ela sobe, não acontece a ação e reação onde ela é jogada para baixo. Então, nesse caso, a ação e reação que acontece, ela está vindo e voltar. E por isso que ela volta, então, pelo mesmo lado que veio. Então, se veio por baixo, ela volta por baixo. Se veio por cima, ela volta por cima. Mas também sempre é bom lembrar que aqui seria um meio onde não tem a energia dissipada, certo? A gente não tem a perda de energia. Caso existisse uma perda, ela vai diminuindo sua amplitude até chegar em um momento em que ela vai simplesmente parar, né? Por não ter mais a energia de propagação. Outra coisa que é bem interessante, que a gente consegue ver aqui, é se a gente faz 2 pulsos na onda. Então a gente primeiro faz um, ela vai, e quando está lá na outra extremidade, a gente faz outra. E esses 2 pulsos, eles vão continuar na onda e um independe do outro. Inclusive, até analisando aqui no slow motion, é interessante que conforme eles passam, eles continuam indo na mesma direção, né? Então, apesar de direções contrárias, quando um passa pelo outro, o mesmo ele vai continuar na direção de onde veio. Só que observem que conforme eles se cruzam,
essa amplitude ela aumenta ou também pode diminuir, como nesse caso quando vem em direções contrárias, né? Um está vindo por cima e o outro por baixo. Então aqui a gente diz que vai ter uma interferência construtiva, onde vai estar somando essas amplitudes, e caso contrário, vai ter uma interferência destrutiva, onde bem aqui no ponto onde elas se cruzaram, ela basicamente vai sumir, né? Vai ter a subtração das duas amplitudes. E isso daí é bem interessante de ser estudado e ser visto, né? E caso a gente jogue mais alguns pulsos, então aqui é bem interessante, depois, quando você tiver mais tempo em casa, não tiver nada para fazer, ou estiver estudando, quiser dar uma descansada, estuda mais um pouco, só que de uma forma um pouco mais descontraída, né? Então abre o seu simulador aí do FET Colorado e vai brincando um pouco com essa corda, vai vendo o que você consegue analisar com ela, o que a gente consegue estudar. E sempre é bom frisar, né, que além desse simulador, existem diversos outros que também podem ser aproveitados durante os seus estudos, onde só de você ver um pouco melhor o que está acontecendo, você conseguir trabalhar, você mesmo conseguir aumentar essa amplitude, com certeza vai ajudar muito no teu estudo e no teu ensino. Então é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Só dando uma recapitulação, então, no que vai ser a onda ela vai ser uma propagação de energia, onde a energia vai estar trabalhando aqui nessa corda e essa propagação vai estar fazendo essa onda andar para o lado, certo? Conforme eu dou mais energia, a amplitude aumenta, então o tamanho da minha onda vai aumentar. Conforme ela vai um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, a gente diz que vai estar mudando a frequência. E se tiver uma certa perda de energia, que é o que acontece, a nossa amplitude ela vai diminuindo. Então é isso, gente. Obrigado. Espero que tenham gostado.